Ok. Então eu tentei gravar hoje, tava gravando, eu gravei 68 minutos, aí travou. Tô só, por Deus, parece que esse vídeo não vai passar aí não. Mas voltando aqui onde eu parei ontem, que foi sobre... depois eu vou baixar todas as lives e criar um vídeo inteiro editado, né? Um amigo vai me ajudar aí. Mas parei sobre o significado da Justitia Dei, né? Ou Justiça de Deus, conforme Romanos 1, 17. Então, na patrística, houve a tendência de entender a justiça de Deus como uma justificação que Deus confere ao ímpio por conta de sua misericórdia. Só que na Idade Média isso vai tomar duas linhas principais, né? A justiça objetiva e justiça subjetiva. A justiça subjetiva, que é a linha do Ambrósio, vai pensar a justiça de Deus como a fidelidade de Deus à sua promessa. E a justiça objetiva é a justiça na qual Deus coloca, a qual Deus coloca sobre os pecadores. Deixa eu só achar aqui. Que eu tirei o negócio aqui. Isso. Então a justiça objetiva é a que Deus coloca sobre os pecadores objetivamente, não por imputação, ok? Não são visões excludentes. Há uma terceira concepção ali na Idade Média, que é uma concepção pelagiana da justiça de Deus. A justiça de Deus é aquela pela qual Deus retribui as pessoas pelas suas próprias obras. A interpretação pelagiana afirma que a justiça que Deus dá em Cristo é dada como exemplo. Então, pelos nossos méritos, nós a atingimos. Deus ele lidaria com a humanidade de modo imparcial, né, ou igualitário. O principal defensor nesse período, no século 4 e 5, foi o Julian de Eclanum. No século 11 e 12, as questões da justiça de Deus vão ficar mais problemáticas, né, porque eles vão levantar duas questões. Qual é o conceito apropriado de justiça para falar da relação de Deus com os seres humanos? E o problema da limitação da linguagem, né? Como que nós podemos falar que Deus é justo? Uma das questões que o Santo Anselmo, nesse período, vai levantar é como Deus pode perdoar o pecador que merece a punição e, ao mesmo tempo, ser considerado justo. Então, no proslógio, o Anselmo vai afirmar que a misericórdia de Deus ela está fundamentada na sua bondade. Só que como que a gente pode conciliar a bondade divina com a necessidade de ele ser justo com o ímpio e com o pecador? Então o Anselmo diz que a justiça de Deus não age de acordo com os méritos humanos. O padrão de justiça é o próprio Deus, né? Deus age sempre visando o sumo. Ela vai visar o bem maior, não a retribuição apenas. Já no livro Como Deus se Fez Homem, o Anselmo vai trabalhar vários conceitos de justiça. Um desses é o de suprema justiça, que se relaciona com um conceito que aparece no proslógio, né? A justiça. Quanto à justiça humana, o Anselmo vai compreender como comportamento correto, a adequação ao ordenamento da criação. Só que isso vai levar a um impasse dentro do pensamento do Anselmo. Por exemplo, a questão que se coloca é: Deus ele está de acordo com a ordem da criação. O homem que saiu dessa ordem. Não parece injusto Deus perdoar esse homem que saiu dessa ordem? Isso não parece mostrar que Deus age quando ele perdoa o pecador que está fora da ordem? Deus ele mesmo age contra a ordem e a natureza? Então o Anselmo vai resolver esse dilema da seguinte forma, né? Se Deus ele sempre está comprometido com a ordem, a própria justiça de Deus vai o impelir a reorganizar o universo desorganizado pelo pecado. A suma justiça faz o movimento de reordenação e o perdão dos pecados se inclui dentro desse processo de reordenação.
E aí o Anselmo vai organizar isso num tipo de silogismo, né? Ele vai falar que somente os humanos devem satisfazer ou realizar a satisfação pelo pecado, só que eles não podem. Só Deus poderia fazer a satisfação necessária, mas Deus não está obrigado a fazê-la. Então as duas conclusões possíveis são: alguém que é divino e humano não pode e não deve fazer a satisfação, ou alguém que é divino e humano deve fazer essa satisfação. Então o Anselmo ele vai dar uma virada nas teorias soteriológicas, pensando por outra linha, né? Então, desde o Gregório Magno, predominava o negócio que o McGrath, pelo menos, chama de teoria do resgate. O que é a teoria do resgate, né? Pressupõe o quê? Que o diabo ele tinha um direito sobre os seres humanos por causa do pecado. Cristo vem para enganar o diabo. O diabo mata a Cristo, só que Cristo é inocente, portanto o diabo perde o direito sobre a humanidade e esse direito é transferido sobre Cristo. O Anselmo vira isso para pensar a partir da teoria da expiação. Bom, o McGrath vai reafirmar a influência do Aristóteles. Ele, por exemplo, cita o comentário do Alberto Magno, comentando o terceiro livro das Sentenças. O Alberto Magno mostra uma familiaridade muito grande com o livro 5 da Ética Nicômaco. Porém, mesmo assim, né, o conceito da justiça de Deus vai permanecer próximo do que já era. No século XV que vão surgir as principais diferenças com relação ao termo justiça de Deus. Diante disso é que Lutero vai rejeitar o uso da ética aristotélica na teologia por causa das implicações que isso trazia para a compreensão da justificação pela fé. Teve uma tensão entre os intelectualistas e os voluntaristas na compreensão da justiça de Deus também, né? Então, os intelectualistas, talvez principalmente representados pelo Tomás de Aquino, rejeitou que a justiça de Deus fosse apenas um aspecto, ou fosse um aspecto arbitrário da vontade de Deus. Então, para o Tomás, Deus age de acordo com a sua sabedoria. Já os voluntaristas, como Duns Scotus, vai afirmar que Deus ele estabelece a justiça tendo por padrão a sua própria vontade e não alguma coisa a mais. Então o Gabriel Biel, que vai fazer parte disso, também vai afirmar que a vontade de Deus ela independe do que é certo e errado, porque se ela dependesse, ela se tornaria submetida a essas coisas e Deus tem que ser totalmente livre. Uma questão, porém, que se coloca é se isso não torna as coisas instáveis ou a justiça de Deus arbitrária. Porque se tudo é estabelecido pela vontade de Deus, pode ser que Deus resolva matar toda a minha família, como ele não está submetido a um padrão de justiça, porque ele tem que ser absolutamente livre, então como que eu vou falar que ele está errado nisso, né? Então o Gabriel Biel vai dizer o seguinte, que Deus ele deu a ordem, que a ordem que Deus estabeleceu, ela é contingente, mas uma vez que Deus estabelece essa ordem por um pacto, nesse momento, Deus se vê obrigado a respeitar esse pacto. E aí, dentro desse pacto, ele recompensa o homem que o respeita e se enquadra nesse pacto, né? Assim, o Gabriel Biel tenta conciliar a justiça de Deus com a sua misericórdia. Como? A ordem atual foi estabelecida pela misericórdia de Deus e o pacto é mantido pela justiça divina. Então, justiça seria a fidelidade de Deus dentro do pacto. Isso vai influenciar o pensamento do Martim Lutero. Outro problema que vai ter aí, só para ciência, né, é que como o ser humano vai poder predicar justiça a Deus, sendo que o termo justiça usado pelo ser humano já está incluído em vários contextos, com vários significados, né? Então, alguns na Idade Média vão rejeitar essa possibilidade de predicar justiça a Deus e vão enveredar por um caminho de cognoscibilidade. E essa discussão vai permear até o século XV ali. Mas vamos entrar aqui na natureza subjetiva da justificação. Essa discussão ela vai envolver 3 pontos, né? Primeiro, a natureza do livre-arbítrio. Segundo, a necessidade e a natureza da disposição apropriada para a justificação. E terceiro, a origem e a interpretação do axioma que havia ali na Idade Média, de que Deus ele não nega graça a quem faz o melhor, né? Então, o primeiro ponto é a natureza do livre-arbítrio. Para isso, o McGrath vai retornar a discussão entre o Agostinho e o Pelágio. Para o Pelágio,
É inaceitável a ideia de que Deus ele precisa nos conceder alguma coisa para que a gente possa cumprir a sua vontade. Na visão pelagiana, o Cristo ele serve só como um exemplo, um modelo de imitação. Nós vamos imitar a Cristo ou nós imitamos a Adão a partir dos poderes do nosso livre-arbítrio. Não há um efeito da queda sobre a posteridade de modo a anular a nossa liberdade. Já para o Agostinho, é necessária a soberania de Deus para restituir o livre-arbítrio. E com isso torna possível a justificação. Então, vários autores vão trabalhar a partir dessa perspectiva na Idade Média, né? O Vicente de Lérins, o Cassiano e tudo mais. Essa controvérsia vai ter um pronunciamento oficial no Concílio de Orange, em 529. Nesse concílio vai ser rejeitada a ideia de que o ser humano pode, por uma iniciativa própria, se salvar, né? Ou dar um passo em direção à salvação. Então, tanto o começo quanto o aumento da fé vai precisar ser um dom da graça de Deus. Só que o Concílio de Orange não vai negar o livre-arbítrio. Ele diz que esse foi enfraquecido, mas que ele ainda existe. E ainda no Concílio de Orange, a doutrina da justificação agostiniana vai ser endossada. Apesar de não serem usados termos como, por exemplo, dupla predestinação, porque esses termos dupla predestinação não são termos agostinianos. Né? Então, posteriormente, o Santo Anselmo vai definir o livre-arbítrio como poder de preservar a vontade reta, porém esse poder ele não pode ser atualizado sem a vontade divina. Só Deus pode converter potência para ato, de modo que só Deus pode justificar o ser humano. A mesma linha vai seguir o Pedro Lombardo nas sentenças. Ele vai afirmar que o livre-arbítrio ele não pode fazer o bem, a menos que ele seja libertado uma primeira vez e seja assistido posteriormente pela graça. Já a doutrina do Gabriel Biel vai receber uma resposta no Servo-Arbítrio do Lutero, né? Eu não sei se é o Nascido Escravo, é esse livro aí que o Lutero responde ao Gabriel Biel. Nas disputas contra o escolasticismo, o Lutero ele vai estar batendo principalmente na doutrina do Gabriel Biel, não na teologia escolástica de modo geral, né? Que, pelo amor de Deus, é muita coisa. Então, o que o Gabriel Biel defendia? Primeiro, ele identificou o intelecto humano com a vontade. E aí ele afirmou que a liberdade do arbítrio ela é capaz de escolher um ato moralmente bom e que pelo uso do livre-arbítrio é possível a gente implementar a lei com seu próprio poder, mesmo que não podendo cumprir a lei de maneira precisa. Né? Segundo ponto, que o livre-arbítrio ele pode evitar o pecado mortal. E aí o terceiro e quarto ponto que são os mais complicados, que o Gabriel Biel vai afirmar que o livre-arbítrio é capaz de amar a Deus acima de tudo e que o livre-arbítrio é capaz de se dispor para uma recepção do dom da graça. Esses pontos 3 e 4, da possibilidade do livre-arbítrio amar a Deus acima de todas as coisas e se dispor para a recepção do dom da graça, é que vai trazer a acusação do Gabriel Biel ser um pelagiano. O McGrath vai fazer uma meia-culpa, falar que não é bem por aí, mas é uma acusação que vai surgir contra o Gabriel Biel. Mas o que é importante aí? Né? Que embora a humanidade na Idade Média embora na Idade Média a humanidade tenha sido pensada como com o poder, a possibilidade de responder ao chamado divino, é um consenso medieval que a iniciativa da justificação é sempre divina. Então é um pouco leviano quando a gente pega assim e fala, a teologia medieval ela era pelagiana. Não, calma aí, né? Não é bem por aí que funciona o negócio. Então acaba sendo simplista falar que a teologia medieval é pelagiana, ou quando a gente fala era semi-pelagiana, porque fica um negócio meio, o que significa isso, né? Bom, a necessidade e a natureza da disposição para a justificação. Então a pergunta aqui é, o que acontece antes de o pecador ser justificado? É precedido por uma preparação do pecador? Então o McGrath vai afirmar que no século XII, essa crença de que o pecador se prepara para a graça vai ser crescente. Essa discussão começou a ser sistematizada na Summa Frates Alexandri, do Alexandre de Hales. E a ideia principal é de que Deus, por uma graça, começa a dispor a alma humana para receber a habitação do Espírito Santo como um templo. Então o Espírito faz esse processo de justificação.
E já que a alma é um templo, é preciso uma preparação desse templo, né? Há toda uma discussão entre graça incriada aí que eu não vou comentar. Na linha do São Boaventura, o McGrath vai reafirmar a ideia de graça preveniente. O que é essa graça preveniente por Boaventura? É uma graça que dispõe a alma para receber o dom sobrenatural da graça habitual. E nos dominicanos, especialmente Tomás de Aquino, foi deduzida a necessidade de uma disposição anterior para o recebimento da graça para justificação, com base na análise aristotélica do movimento. Então, a graça ela é uma forma que existe como uma disposição do sujeito que a recebe, e o Tomás aponta que a preparação não pode tomar a forma de um segundo presente habitual, porque isso resultaria numa regressão infinita de presentes habituais. Então é necessário, portanto, algum dom gratuito de Deus que mova a alma humana do ser humano de dentro, enquanto os seres humanos são convertidos para o seu final pelo primeiro motor. Então eles são convertidos ao seu fim imediato, que é o estado de justificação. Espera só que chegou uma notificação aqui. Tá. Na Suma contra os Gentios, o Tomás vai afirmar que a matéria ela não se move para a sua própria perfeição, né? Então ela deve ser movida por uma coisa a mais, e portanto os seres humanos eles não podem se mover para receber a graça, eles devem ser movidos por Deus para recebê-la. Bom, e o último lá é o lema: Deus ajuda quem faz seu melhor. Então, da patrística até o século XII vai haver esse lema aí. Deus ajuda quem faz seu melhor. E isso sob a fórmula do Irineu. Se você oferecer a Deus o que é seu, a fé e a sujeição, você vai receber a graça e isso vai se tornar um trabalho perfeito em Deus. Então, a ideia é de que Deus auxilia para que as nossas obras sejam perfeitas. Até surgir uma correção aí mais para frente, porque isso vai ser tomado em extremos complicados, né? Por exemplo, o Robert Pullen, na interpretação de Tiago, se acheguem a Deus e Deus se achegará a vós, ele interpreta isso dizendo que quando o ser humano se aproxima de Deus, eles colocam Deus sob uma obrigação de Deus se aproximar do ser humano. Então, com as correções que vão surgindo, os méritos de abertura para a justificação vão proceder do próprio Deus, né? Como um sol que nos ilumina. A abertura do pecador não é a causa eficiente da iluminação, mas é a ocasião da justificação e da iluminação. O sacramento da penitência vai entrar aqui como um elemento de abertura para receber a graça. O ser humano ele não vai poder destruir o próprio pecado, mas ele pode remover alguns obstáculos à graça divina, que é quem vai, de fato, efetuar a destruição do pecado. Então, no Tomás de Aquino, Deus não vai negar a graça a quem faz o melhor, na medida é movido por Deus em direção a isso. Ok, justificação e sacramentos. Do século XI ao século XIII, foi o desenvolvimento mais substancial e sistemático da teologia sacramental, né? Então, dentro disso entra a justificação, que vai passar sempre por um processo, ok? Começa do batismo, vai até a penitência, e tudo isso administrado pela igreja. O essencial do desenvolvimento é o começo da justificação no batismo, para ser continuado no sacramento da penitência. O Rábanos Maurus, na Igreja Franca, ele foi um defensor das confissões privadas. Ele disse que a justificação estava ligada não só ao ato da penitência, mas com o compromisso sacerdotal da confissão. Então há uma relação entre justificação, batismo e penitência. O Aimo de Auxerre, sei lá como fala esse nome, afirma que a redenção, isso aqui é uma citação dele, afirma que a nossa redenção é através da qual somos justificados. A paixão de Cristo com o batismo, que justifica a humanidade através da fé e posteriormente através da penitência. Os dois estão unidos de tal maneira que não é possível a justificação por um sem o outro.
O Bruno de Colônia, no final do século XI, vai afirmar que é uma remissão dos pecados no batismo, mas os pecados pós-batismais só podem ser perdoados pela penitência. Então, isso reforça o processo de justificação dentro do sistema penitenciário, sistema sacramental da igreja. Penitenciário daria até certo, assim. Tem um problema aqui, né? Que apesar da visão sacramental do batismo, esses caras vão precisar lidar com o papel da fé no batismo e na justificação. Porque a justificação é por meio da fé. Isso está bem claro em Paulo. E aí a questão é como uma criança vai ser justificada no batismo se ela não tem fé. Aí o Anselmo de Cantuária, ele vai ensinar ele ensinou que as crianças elas são tratadas através da fé da igreja. O mesmo Bernardo de Claraval, né? Deus ele permite que os filhos fossem justificados pela fé dos outros. O Pedro Manducator, ele argumentou que da mesma forma que as crianças são contaminadas pelo pecado de outro, que é de Adão, elas também são justificadas pela fé de outro, que é a fé da igreja. Então vai haver esse pêndulo, né? O batismo fazendo a remissão do pecado original e a confissão fazendo a remissão dos pecados atuais, e tudo isso ligado aos sacramentos administrados pela igreja. Essa discussão sobre as penitências vai ser ratificada no século no século no quarto concílio de Latrão, no século XIII já, o quarto concílio de Latrão, 1215. Esse concílio vai impor a obrigação dos crentes se confessarem anualmente aos sacerdotes. Essa discussão inicial da penitência foi ratificada no concílio de Latrão, envolvendo 3 elementos, né? A contrição, a confissão e a satisfação. Quem vai destoar da necessidade dos sacramentos externos vai ser o Duns Scotus. O Duns Scotus vai afirmar que a contrição ela é um arrependimento fundado pelo amor a Deus, né? E a atrição é um tipo de arrependimento com medo da punição. Então, os pecadores, na visão dos Scotus, eles podem ser justificados de 2 maneiras, né? Contritos a um grau suficiente para manter ou receber uma graça de Deus, ou eles podem ser contritos em uma extensão mínima, né? Que, embora insuficiente para justificá-los meritoriamente, porque foi pequeno esse arrependimento, é suficiente pelo efeito do pacto divino mediado pelo sacramento da penitência. A primeira concepção do Scotus, de que uma contrição pode atingir uma graça, vai permitir pensar uma justificação extra-sacramental. E isso é um problema ali, né? Pelo menos no período. O Tomás de Aquino, por outro lado, não vai aceitar esse tipo de extra-sacramental, justificação extra-sacramental do Scotus, e vai atrelar a justificação ao sacramento da penitência. O Gabriel Biel também não vai aceitar a posição do Scotus. O conceito de graça. Está quase acabando já. Para falar do conceito de graça, ele vai explorar especialmente Tomás de Aquino. Ele vai afirmar que houve uma mudança no pensamento de Tomás de Aquino acerca da graça. Então, aqui são 2 mudanças que ele vai apontar. Isso que vai dar problema aí com os tomistas, porque eu não sei se o McGrath interpretou direito aqui o Tomás de Aquino, porque eu também não sei do Tomás de Aquino. Mas eu conversei com alguns caras que sabem, e eles falaram que o McGrath viajou na batata aqui. Mas ele vai falar o quê? Que houve uma mudança. Primeiro, o Tomás pensa se são várias graças que Deus dispensa sobre a humanidade, ou se é uma graça só, e as outras coisas fazem parte dessa graça. E o que é em especial, ele fala que houve uma mudança na antropologia humana do Tomás de Aquino. No comentário às sentenças, o Tomás de Aquino ele era mais otimista quanto às faculdades humanas. E na Suma Teologia, o Tomás se tornou mais pessimista quanto às faculdades humanas e reivindica um pouco mais da necessidade da graça de Deus por causa da insuficiência das faculdades naturais. Mas, enfim, seguindo o Tomás de Aquino, na Idade Média vai começar a se consolidar 4 perspectivas sobre a graça.
É uma graça operativa, que é aquela que inclina a vontade para desejar o bem e que opera sem a necessidade de resposta do ser humano. Uma graça cooperativa, que ajuda a vontade renovada de realizar as boas intenções em suas ações externas. Então Deus concede a graça e nós cooperamos com ela. A graça operativa habitual, que é o princípio formal da justificação, e a graça cooperativa habitual, que é o princípio formal do mérito. Então a graça cooperativa habitual, a partir dela, o McGrath vai desenvolver o conceito de mérito. Então ele vai ter um trecho que ele vai discutir o conceito de mérito e vai passar por vários pensadores aí, né? Principalmente Guilherme de Ockham, vai tocar no Wycliffe, no John Huss, no Calvino. Só que eu vou pular essa parte, porque é uma parte tanto chata quanto difícil, né? E após isso, o McGrath vai falar da dialética dos dois poderes. Isso é bem interessante, a dialética dos dois poderes. Eu não vou falar porque toca muito ligeiramente no tema da justificação e não é o centro da discussão. Mas qualquer livro aí de história e teologia fala sobre a dialética dos dois poderes. Até no livro do McGrath mesmo, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica dele, ele trata em um trecho disso daí. Ok. A relação entre justificação e predestinação, apesar que ele fala mais de predestinação aqui. Bom, o McGrath vai afirmar que a primeira sistematização da doutrina da predestinação vai começar com o Agostinho. Por quê? Porque a ideia de predestinação na patrística, ela não é muito bem vista, porque eu já citei, né? Existiam as ameaças fatalistas e deterministas de alguns filósofos gregos e de alguns gnósticos. E o que aconteceu é que na patrística surgiu um otimismo teológico fora do pensamento paulino. Então, até hoje, se você for falar com algum católico oriental, a concepção do livre-arbítrio deles é muito mais de boa do que a nossa, dos ocidentais. E o pecado original também é pensado de maneira diferente. A extensão ou a gravidade desse pecado original é pensado de maneira diferente. Então foi o Agostinho que acabou desenvolvendo isso, especialmente por uma correspondência que ele teve com o Simpliciano de Milão, por volta do ano 395, devido a uma perturbação que o Simpliciano passou lendo um texto de Romanos, adivinha qual, né? Romanos de 9 a 11. Então o Simpliciano ele conhecia a visão do Ambrósio sobre isso, mas ele procurou o Agostinho para obter mais informações sobre Romanos. Então, resumidamente, para o Agostinho, a justificação temporal ela é consequência da eleição ou da predestinação. E a predestinação ela não é uma escolha arbitrária de Deus, mas é uma expressão da justiça divina, né? Então, em Romanos 9 mesmo, o endurecimento de Faraó foi baseado na justiça de Deus, de três maneiras, né? O endurecimento foi consequência dos pecados dele. Segundo, que o faraó ele contribuiu com seu livre-arbítrio por esse endurecimento. E terceiro, que o julgamento de Deus é sempre uma questão de justiça. O modo como Deus determina é com base na justiça dele, não é cegamente assim. Sempre vai haver uma sabedoria divina na predestinação, o que vai distinguir a sabedoria o que vai distinguir a predestinação do fatalismo. E de fato, na visão do Agostinho, Deus escolhe preparar a vontade de alguns para a salvação, de alguns apenas, né? Bom, apesar disso, eu já tinha falado um pouco do Agostinho antes, apesar disso, o Agostinho não vai depreender nenhum tipo de doutrina da expiação limitada, né, de que Cristo morreu só pelos eleitos. O primeiro teólogo a puxar para esse lado foi um sacerdote galês do século V, que foi o Lucidus, ou Lúcidos, não sei como que fala o nome desse cara. As opiniões do Lúcidos foram condenadas no Concílio de Arles, em 473. Então, as afirmações dele é de que Cristo ele não tinha morrido por todos os seres humanos, que a graça de Deus era irresistível, que aqueles que estão perdidos o estão por uma predestinação de Deus. E no Concílio de Orange II, essa condenação foi endossada. Então, esse concílio vai, em especial, condenar a ideia de que Deus destinou alguém para o mal. Alguns quiseram anacronicamente
aplicar a visão do concílio para o Agostinho, mas o Agostinho ele não ensinou explicitamente a doutrina da dupla predestinação, né? Bom, a controvérsia mais significativa da predestinação, aí na Idade Média, talvez tenha sido no século IX, com o conhecido Godescalco de Orbais, né? O problema para analisar as posições Godescalco de Orbais é que elas foram escritas pelos críticos dele. Os textos originais do Godescalco foram descobertos só no século XX, né? Mas basicamente o que o Godescalco afirmava? Que o livre-arbítrio ele só é realmente livre quando ele é libertado pela graça. A dupla predestinação ela se fundamenta na imutabilidade divina. Então, como Deus ele não faz novos julgamentos, tudo precisa estar predestinado. Aquilo que Deus faz, ele faz através de decretos e de predestinação. Então, se alguém está condenado, essa condenação não é somente após a pessoa usar a sua liberdade, pela qual Deus iria julgá-la. Não, mas é de acordo com a imutável predestinação de Deus antes dos tempos. A conclusão lógica do pensamento do Godescalco é que se alguns foram predestinados à danação, Cristo ele não pode ter morrido por todas as pessoas, só pelas pessoas eleitas. Prontamente o Scotus de Erigena vai se colocar contra, mas o principal opositor dele vai ser o Ícaro de Reims. As acusações contra o Godescalco é que ele está contradizendo o ensino de Agostinho. O Flórios de Lyon também vai rebater o Godescalco, dizendo que para os eleitos se aplica a predestinação e para os condenados se aplica apenas a presciência divina. Aí eu fiz uma anotação dessas condenações, né? O Ícaro coloca 4 pontos, o Flório de Lyon vai elaborar 7 regras para tratar a predestinação e a presciência. Mas eu vou pular isso daqui para não ficar muito gigantesco, tá? Bom, o McGrath vai mostrar que houve uma discussão entre voluntaristas e intelectualistas se a predestinação ela se dá a partir da vontade ou do intelecto divino. E se Deus ele primeiro predestina para a graça e depois para a glória, ou se ele predestina primeiro para a glória e depois ele concede a graça. Esse é o cerne da discussão da predestinação entre voluntaristas e intelectualistas, mas eu não vou comentar, né? O McGrath ele vai se aprofundar no Guilherme de Ockham, no Scotus, no Gabriel Biel, e depois ele vai chegar num cara importante, que é bom comentar, que é o Thomas de Bradwardine, sei lá como fala o nome desse sujeito, né? Thomas Bradwardine. Vamos chamar ele de Brad, o Brad. O Brad, apesar de seguir Agostinho, o Agostinho vai pensar a necessidade da graça por causa da queda. E para o Brad, a graça ela é consequência da criatividade humana. Então a ideia é de que, mesmo no paraíso, a humanidade ela era impotente para o que era bom. Então outra diferença é de que para o Brad a doutrina da predestinação ela é supralapsariana, né? Supralapsária. Deus ele predestina a um nível acima, mas sendo cuidadoso para colocar a causa do mal nas causas secundárias. Então a ideia é de que Deus predestina as coisas para o mal, as causas secundárias entram nesse para o mal, mas Deus não predestina o mal. Então o Bradwardine ele vai rejeitar qualquer noção da providência que inclua contingência. Porque dentro das causas secundárias, sabem que tem causa necessária, causa contingente, tem um monte de coisas aí, né? Tudo acontece por necessidade na visão dele. O McGrath vai criticar, falar que isso é mais um princípio metafísico do Bradwardine do que propriamente um princípio teológico. Mas é importante só citar esse cara, porque no século XIX, alguns estudiosos vão considerar o Bradwardine como um dos responsáveis por preparar o caminho da reforma, por uma influência, ou suposta influência que ele teve sobre o John Hus e o Wycliffe. Só que o McGrath vai falar que não dá para sustentar muito bem isso daí, né? Porque tem algumas diferenças entre o Wycliffe e o Bradwardine. Então, por exemplo, o Wycliffe ele defende que os ímpios são condenados pela presciência.
seguindo aqueles caras que eu falei antes aí, né? O Floyd Lyons, por exemplo. Outro pensador a pensar a dupla predestinação na Idade Média é o Gregório de Rimini, no século XV. Então, a predestinação, na visão dele, é uma decisão divina de conceder vida eterna ou condenação sem previsão de méritos. E ele afirma isso em 5 pontos. Né? Primeiro, que ninguém é predestinado pelo bom uso do livre-arbítrio. Segundo, que ninguém está predestinado por ser conhecido de antemão, por não colocar um obstáculo à graça. Terceiro, que quem quer que Deus predestinar é predestinado de uma maneira graciosa. Quarto, que ninguém é condenado em conta do mau uso do livre-arbítrio. E quinto, que ninguém é condenado porque se previu que ele colocaria obstáculo ao caminho da graça. Então, bem supralapsário mesmo, né? Supralapsariano. Outra discussão no século XIV é se os hábitos eles tornam uma pessoa justa. Desculpa. Os hábitos que tornam uma pessoa justa, eles são infundidos ou se o ser humano se tornou aceitável a Deus e por isso teve esses hábitos infundidos por Deus, né? No século XIII, o consenso geral era de que a graça ela era infundida antes da aceitação divina. Por causa da dialética dos dois poderes, isso vai começar a mudar no século XIV. Né? Então, passando rapidamente pelos dois Scouts, ele vai afirmar que Deus ele poderia, pelo seu poder absoluto, salvar pessoas pela predestinação, independentemente dos méritos. Mas a forma que Deus escolheu salvar é por meio da potência ordinata, que seria, no caso, né, o estabelecimento de causas secundárias, e em especial o desenvolvimento da caridade, para a justificação das pessoas. Claro que a partir disso vão ter vários desdobramentos. Né? O principal crítico da visão dos Scotus é o Pedro Aurélio. Né? Ele vai afirmar que há uma forma na alma humana que nos possibilita de amar a Deus. Recebendo esse amor de Deus, nós somos aceitos por ele. Só que esse amor a Deus é dado pelo próprio Deus. Ok, só para fechar, então, aqui, ó, algumas coisas importantes. Bom, para fechar esse período da Baixa Idade Média, então, as escolas medievais, né? O McGrath faz uma longa exposição sobre como surgem as escolas do medievo, do final da Baixa Idade Média. Só que eu não vou tocar nisso, né? Ele toca aqui e um livro que ele fala bastante disso é o Origens Intelectuais da Reforma. Ele fala que existiam 7 ou 8 escolas teológicas diferentes na Baixa Idade Média, principais. 3 delas eram agostinianas. Né? Então, só comentando rapidamente elas aqui e ligando ao que é importante aqui. Né? Primeiro, a escola dominicana primitiva. Né? Essa escola segue especialmente o Alberto Magno, o Tomás de Aquino e o Pedro de Tarantais. Eu acho que fala assim o nome desse cara, nem sei como fala. Mas a principal influência na escola dominicana primitiva é a Tomás de Aquino. Então todos os dominicanos, eles tinham que estudar, quando iam estudar teologia, eles tinham que estudar 3 anos o Tomás de Aquino. E era proibido uma opinião contrária à opinião do Tomás de Aquino. Então o McGrath vai reafirmar a doutrina da justificação do Tomás, vai reafirmar que a doutrina da justificação do Tomás no comentário às sentenças é distinta da doutrina da justificação na Suma de Teologia. Então aí os tomistas têm um motivo para bater no McGrath aí, quem discorda, né? Quem consolidou a ideia de que a Suma representa a retratação do Tomás foi o Johannes Capriolo, que é um grande estudioso do Tomás, né? O McGrath afirma que a discussão que surgiu nessa escola foi em relação à justiça original. Né? Então a discussão era a seguinte: Adão ele foi criado num estado puramente natural e a justiça original pertencia a esse estado, ou Adão foi criado em um estado de graça, perdendo essa justiça original com a queda. Então a primeira opinião, que Adão foi criado em um estado puramente natural, era a opinião do Alberto Magno. E a segunda era a opinião do Tomás
de Aquino, né? Então, para o Tomás de Aquino, no estado da criação, Adão ele já recebia uma graça santificante. A justiça original seria uma submissão à vontade de Deus, que era efetuada pela graça santificante. Algo importante é que o Tomás aponta que isso não equivale a uma equação de natureza e graça, né? Adão ele foi criado bom, porém ele foi criado incompleto, tendo que ser ordenado para o bem principal, o gozo e a alegria em Deus, precisando para isso de uma ajuda sobrenatural, né? Então é a ideia de que a graça aperfeiçoa a natureza. O pecado original foi, portanto, uma privação da justiça original. Então nós herdamos a natureza de Adão, privado dos dons sobrenaturais, mas nós podemos posteriormente receber isso. Então quais as características gerais da escola dominicana antiga em Paris ali, né? Primeiro, de que todo mérito nas ações humanas pressupõe a graça de Deus. Segundo, que o ser humano não pode ter certeza absoluta se ele está em um estado de graça, porque Deus está além de toda a compreensão do ser humano, mas os crentes eles podem conhecer de forma conjectural se eles estão ou não nesse estado de graça, se eles se deleitam em Deus ou não. Terceiro, a compreensão de que a justiça original inclui um dom da graça da justificação. Quarto, que a causa formal da justificação é definida como o hábito da criação da graça, um hábito criado pela graça. Quinto, o princípio de mérito é um hábito criado pela graça também. Então, eles não são pelagianos. Sexto, a necessidade de uma disposição humana para a justificação, pressupondo a noção de uma premoção aristotélica, né, de que o movimento implica uma premoção. E sexta, uma posição maculista da concepção de Maria. Então, até aqui, olha, eu não tenho a menor ideia sobre Mariologia, mas o que o McGrath fala é que eles tinham uma posição maculista. Isso vai começar a perder aos poucos, né? Beleza, a primeira escola franciscana tem algumas coisas que são parecidas, né? Que se não pode ter certeza absoluta do estado da graça, compreensão da justiça original que vai incluir o dom da graça, santificante. Tem uma diferença bem minuciosa com os dominicanos, que eu não vou saber explicar de jeito nenhum. Mas o que parece realmente diferente da escola franciscana é a necessidade de uma inclinação para a justificação explicada por motivos psicológicos agostinianos, e não como na dominicana, que isso é explicado a partir da premoção ou da análise aristotélica do movimento. Então eles partem mais por uma análise agostiniana para falar sobre a necessidade da graça. Um conflito interno dentro da escola franciscana era a questão da iluminação, né? As verdades espirituais nós só compreendemos pela iluminação divina, né? Da mesma forma que a luz do sol é o meio pelo qual a gente vê os objetos físicos. Então Deus fornece uma luz espiritual para que os seres humanos apreendam a verdade divina. A questão que surge aqui dentro dessa escola franciscana é essa iluminação que Deus dá para a gente conhecer a verdade. Ela é uma luz natural dada por Deus ou ela é uma luz sobrenatural? Então seria uma graça especial. Então essa é uma discussão que até lembra um pouco, né, a diferença do Alberto Magno e do Tomás de Aquino. Mas aqui são franciscanos, não dominicanos, tá? A escola franciscana tardia vão ter alguns detalhes diferentes, que eu também não vou saber explicar, mas o que muda em especial é a visão de que Maria já deveria ser considerada isenta da condição humana comum de pecado original. Então aqui começa bem um fortalecimento da doutrina da Imaculada Conceição. Via moderna, que é também conhecido como nominalismo, né? O William Jochen, o Guilherme Jochen, né? O Gabriel Biel, esses caras. O McGrath vai resumir o pensamento deles da seguinte forma, né? Há uma necessidade da justificação, e essa justificação ela é pensada dentro dos termos pactuais, porque tem a dialética dos dois poderes, ok? Um poder absoluto de Deus, pelo qual ele é livre de fazer qualquer coisa, o estabelecimento da potência aqui, e aí Deus ele faz um pacto na potência ordinata, e a justificação é pensada dentro desse pacto. Segundo, a possibilidade dos seres humanos saberem com certeza se estão no estado da graça. Então, isso é uma diferença dos nominalistas. Lembra que tem uma ideia... Não, deixa pra lá.
Bom, embora sejam possíveis vários graus conjecturais sobre essa certeza, né? E eles são medidos pela fidelidade ao pacto, né? Então você mede a certeza de você estar em um estado de graça pela sua fidelidade ao pacto. No estado da justiça original, não havia graça santificante. A causa formal do mérito e da justificação são mais extrínsecos da aceitação divina e não necessariamente extrínsecos. Então são duas coisas aqui, né? Que as causas formal do mérito e da justificação são extrínsecos, são algo que parte da aceitação divina, e que não havia graça santificante no estado de justiça original. Bom, aí que vai surgir umas treta aí em dualismo, né? De natureza e graça, principalmente os nominalistas, se estiver certa essa interpretação. E os nominalistas vão defender fortemente a Imaculada Conceição de Maria. Bom, a tradição agostiniana medieval, e aqui para a gente fechar, né? Então, a tradição agostiniana medieval dividida em dois, né? A escola aegidiana e a escola agostiniana posterior. A aegidiana representada principalmente, né? O principal representante é o Gilles de Roma, que é um agostiniano meio tomista, e depois a agostiniana mesmo do Gregório de Rimini. Então, a característica da aegidiana do Gilles de Roma é que ele compreende a graça cria o hábito e, portanto, é o fundamento da justificação, e a agostiniana posterior do Rimini, que a graça incriada do Espírito Santo gera, envolve atos extrínsecos da aceitação divina. Dentro dessa última tradição, que a crítica do Lutero aos hábitos criados na justificação deve ser interpretada, porque vão ser pensados especialmente como atos extrínsecos da aceitação divina. Bom, gente, então aqui eu encerro. Desculpa, deu muito problema para gravar esses vídeos, muito mesmo. Hoje eu gravei 68 minutos, aí travou tudo, perdi tudo de novo. Então eu fiz por live, agora o que eu vou fazer? Vou baixar todas essas lives que eu fiz no Face, vou compilar uma só, pedir para um colega editar, cortar essas partes que fica vaga, né? Ficam uns hiatos aí. Para postar, aí eu posto no Facebook, postar no YouTube, subir no YouTube primeiro, como uma só. Então essa é a primeira parte, né? A doutrina uma história da doutrina cristã da justificação, que vai esse vídeo da pré-agostiniana, da patrística pré-agostiniana até a Baixa Idade Média, que são essas escolas medievais aqui. Aí a próxima que eu farei daqui a algumas semanas ou meses vai ser de Lutero até a Nova Perspectiva de Paulo. Beleza? Valeu, galera. Quem acompanhou aí, quem não acompanhou pode acompanhar depois. Um abraço.